Nós vamos trazer aqui quanto o Flamengo ganhou até o momento nessa competição e também vou trazer aqui declaração do Zico, maior ídolo da história do Flamengo. Calma, já a gente fala sobre isso, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com todo mundo para que os rubro-negros fiquem sabendo de tudo o que acontece lá no Flamengo. Vamos para as informações. Antes de mais nada, já que é o primeiro vídeo pós-empate do Flamengo com Los Angeles, eu vou ser bem sincero, pessoal. É óbvio que é um empate frustrante, porque muita gente imaginava que o Flamengo fosse ganhar do Los Angeles, lembrando que o time da MLS, que é um fraco time, é um time mal treinado, essa é a verdade, é um time que brigaria no máximo meio de tabela no Campeonato Brasileiro, e olhe lá, é um time que já estava eliminado, chegou sem pretensões para encarar o Flamengo, ainda saiu na frente do Flamengo, o Flamengo conseguiu um empate. Porém, o Flamengo, de certa forma, não fez um jogo ruim não, tá? Primeiro, sejamos francos, se nós, antes de a bola rolar, se a gente já estava pensando no jogo de domingo contra o Bayern, imagina esses jogadores, vários deles com certeza já estão pensando nesse duelo, que será um duelo, gente, assim, que vai mudar a história de muita gente, marcante para muito jogador. Eles terão a oportunidade de encarar o Bayern de Munique com a camisa do Flamengo. Sabe-se lá quando eles vão poder encarar o Bayern de Munique novamente. E eu estou falando de jogadores já renomados. Arrascaeta, por exemplo, dificilmente vai ter uma oportunidade de encarar o Bayern de Munique. Por falar em Arrascaeta, acho até que ele vai ser reserva contra o Bayern de Munique. E eu já vou explicar essa situação para vocês. Então foi um jogo assim diante do Los Angeles com um cara de amistoso. Porém, eu acho que o torcedor rubro-negro que compareceu ao estádio lá em Orlando merecia a vitória, mas acabou vendo o empate. Eu estou vendo aqui as estatísticas do jogo. O Flamengo finalizou 19 vezes, tá? Sendo 4 vezes no gol e 4 vezes na trave. Ou seja, foi um bom número, teve 66% de posse de bola, grandes chances, 2, tá? 6 escanteios, 659 passes, 14 desarmes. O Flamengo, de certo modo, não fez um jogo ruim, não. Mas o resultado, obviamente, é frustrante, mas é normal que o Flamengo entrasse em campo com um pouco do freio de mão puxado, pensando já no duelo de domingo com o Bayern de Munique. Para mim, o destaque do jogo, embora o Arrascaeta tenha sido eleito o melhor em campo, de fato, eu gostei da partida dele, tá? E repito, já a gente vai falar por que ele deve ser reserva no jogo contra o Bayern de Munique, mas o Wallace Hann, ele entrou novamente sendo decisivo. 19 minutos em campo, fez um gol, deu apenas uma finalização, um drible certo, 16 passes certos de 18, um passe decisivo, 2 faltas sofridas e 3 duelos ganhos de 3. Então, assim, números maravilhosos, mas eu quero chamar a atenção também no lance do gol, porque eu não posso usar o vídeo do gol aqui por conta de direito de transmissão, mas o Juninho, ele jogando sem a bola, foi extremamente importante no gol do Wallace Hann. Ele faz o facão, chamando todo o adversário, os zagueiros vão atrás do Juninho e o Wallace Hann fica com caminho livre para invadir a área e finalizar muito bem. Mas destaque, obviamente, para o Wallace Hann, porque é o artilheiro do Flamengo nessa competição, com 2 gols, e é um jogador que de fato tem chamado a atenção pela personalidade, não tem sentido a pressão, muito pelo contrário, e de certa forma dá um pouco de tranquilidade de diretoria do Flamengo na hora de buscar reforços, porque ele atua justamente numa posição que o Flamengo está buscando reforços, então a diretoria fica mais tranquila. Mas é um empate aceitável, repito, frustrante para muitos torcedores rubro-negros. Eu esperava uma vitória, mas eu, como jornalista e como torcedor, a cabeça já estava até no jogo contra o Bayern de Munique, que será no domingo. E o Flamengo finalizou essa fase de grupos ganhando uma premiação milionária, gente. O Flamengo ganhou até o momento quase 29 milhões de dólares, que dá em torno de 160 milhões de reais. 16 milhões e 200 pela participação no torneio, 2 milhões de dólares pela vitória sobre o Esperance, 2 milhões de dólares pela vitória sobre o Chelsea, 7 milhões e meio pela classificação às oitavas de final da Libertadores e 1 milhão pelo empate com o Los Angeles, totalizando aí quase 29 milhões de dólares, que, repito, dá em torno de 160 milhões de reais. E aí, se o Flamengo passar das oitavas e chegar às quartas, pode ganhar mais 13 milhões e meio de dólares. Gente, é muito dinheiro. Esse jogo vale muito para o Flamengo, para a história do Flamengo. É um jogo extremamente difícil e financeiramente falando será muito importante. E o jogo
jogo contra o Bayern de Munique vai ser muito difícil, sem sombra de dúvidas, todo mundo sabe disso. O Flamengo chega como franco atirador, mas os jogadores compraram um discurso que eu gosto bastante, sobretudo o Jorginho. Ele diz o seguinte: acredito que esse tipo de jogo seja o que todo menino, quando começa, sonha em jogar. Poder estar aqui com essa camisa, representando a nação, jogando um jogo dessa magnitude, é um privilégio muito grande. E com certeza a motivação é ainda maior. Todo mundo sabe que o potencial deles, o quanto são fortes. Temos que acreditar no que estamos fazendo, continuar trabalhando na mesma direção e encontrar os pontos fracos que todas as equipes têm. Repara nessa parte da declaração. Se a gente não acreditar, é melhor pegar o avião e ir embora. O que a gente vem fazendo, o que trabalha, o quanto se dedica, que é dar orgulho para a nossa torcida e nossas famílias. Com certeza tem que acreditar. Depois a gente vê até onde nós podemos chegar. Gente, essa declaração para mim é sensacional. Se você não acredita, amigo, pega o avião e vai embora. Você, torcedor do Flamengo, se você não acredita, nem liga a televisão, nem assiste ao jogo. Porque tem que acreditar, é o Flamengo. Repito, o Bayern de Munique é o favorito, sem sombra de dúvidas, é o grande favorito. Não acho que o Bayern de Munique vai jogar da maneira que jogou contra o Boca Juniors, da maneira que jogou ontem contra o Benfica. Agora a chave vira, oitavas de final é uma outra história, mata-mata é uma outra história. Mas eu acredito no Flamengo. É possível vencer. É um jogo só, muita coisa pode acontecer dentro desse jogo. Tem um forte calor que vai influenciar de maneira negativa ao time alemão. O jogo tem prorrogação, 120 minutos, eles podem chegar desgastados demais. Então tem que acreditar. O Flamengo tem um bom time, um grande treinador. E se você, torcedor, repito, se você não acredita, nem liga a televisão. Você, jogador do Flamengo, se você não acredita, pega o avião e vai embora. Flamengo é clube grande e tem grandes jogadores, tem condições sim de vencer o Bayern de Munique. O Arrascaeta disse: a gente não vai abrir mão do que é o Flamengo, da nossa forma de jogar, das nossas escolhas. Sabemos que temos um grande rival à frente dos melhores do mundo, mas isso também nos motiva a mais. É isso, tô com o Arrascaeta. É uma motivação a mais. Você ganhar no Bayern de Munique, você entra na história do Flamengo, na história, não precisa nem ser campeão depois, mas se você ganhar do Bayern de Munique, você entra na história, Arrascaeta. Mas eu acho que o Arrascaeta, ele será reserva contra o Bayern de Munique. Vamos lá. Por que eu acho isso? Não é informação, é analisando todo o contexto da situação. No jogo contra o Chelsea, o Arrascaeta não fez um bom jogo, por conta da intensidade. Inclusive foi substituído, quer ver? No jogo contra o Chelsea ele ficou 56 minutos em campo. Então ele foi substituído aos 11 minutos do segundo tempo. Em seu lugar entrou o Bruno Henrique. Após o jogo, na entrevista coletiva, o Felipe Luiz elogiou o Bruno Henrique e revelou que pensou começar com ele como titular na vaga do Arrascaeta, por entender que o plano de jogo poderia dar certo pela questão física e intensidade. No jogo de ontem, a gente pôde ver um Arrascaeta titular, jogando bem, foi eleito o melhor em campo pela FIFA e ficou 71 minutos em campo. Dos jogadores considerados titulares, ele foi o que mais ficou em campo. Na boa, gente, isso me dá muitos argumentos para achar que o Arrascaeta será reserva contra o Bayern de Munique, até porque todo mundo sabe que o Bayern de Munique é extremamente intenso. O próprio Alan, volante, disse: a intensidade deles é muito alta, jogadores fisicamente, tecnicamente muito bons. Está entre o top 5 da Europa, mas são 11 contra 11, vamos tentar fazer um belo jogo para se classificar. Todo mundo sabe que a intensidade deles é a grande marca deles. O ex-colega de Kompany, o Kompany é o treinador do Bayern de Munique, Danilo, ele jogou com o Kompany, e ele disse o que esperar do Bayern de Munique: cobra muita intensidade. Pois é, o Kompany cobra muita intensidade do Bayern de Munique, que é um clube e que é um time extremamente intenso. Intensidade não é o forte do Arrascaeta, e eu acho que dessa vez o Arrascaeta vai ficar como opção no banco de reservas. Não acho nenhum absurdo, gente. O Felipe Luiz mostrou contra o Chelsea, quando ele tira o Léo Ortiz e coloca o Danilo, que ele quebrou um paradigma no futebol brasileiro. Ele não tem um time titular. Ele monta o time dele em cima do adversário. É óbvio que um ou outro ali ele não deve tirar de jeito nenhum. Rossi, Pulgar e Gerson. Acho que esses três ele não tira independentemente do adversário. Agora, Arrascaeta, eu acho que dessa vez ele vai tirar. Tirou o Léo Ortiz, que pro Zico, e eu concordo com o Zico, é o camisa 10 da zaga. Então, gente, se ele tirou o Léo Ortiz, ele pode tirar o Arrascaeta, e eu acho que no jogo contra o Los Angeles ele mostrou isso.
deu esse indício que o Arrascaeta não deve ser titular contra o Bayern de Munique. O que vocês acham dessa opção, se o Arrascaeta de fato ficar como reserva? Vocês concordam com o Felipe Luiz? Não concordo? Gostaria da opinião de vocês. E para finalizar, uma informação que eu publiquei nas minhas redes sociais ontem, trouxe na minha live de pré-jogo, para quem não viu, vou repetir aqui. O Ryan Lucas está sendo emprestado ao Sporting pelo Flamengo por um ano, 12 meses, com uma opção de compra de 4 milhões de euros, cerca de 26 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos do atleta. Ou seja, se ele for comprado pelo clube português daqui a um ano, o Flamengo recebe 26 milhões de reais, ainda mantém 30% de um jogador que tem muito potencial. Ah, Vene, ele vale mais. Gente, não vale mais. Volante vale isso no mercado, de verdade. E se o Flamengo vender por 26 milhões de reais e ainda manter 30% de um jogador que tem um grande potencial em um clube que é conhecido por fazer grandes vendas, eu acho maravilhoso. Mas também gostaria da opinião de vocês. O Flamengo já faturou nessa competição, na Copa do Mundo de Clubes, quase 28 milhões de dólares, que dá em torno de 150 milhões de reais. Caso o Flamengo vença o Los Angeles, vai ganhar mais 11 milhões de reais. E nas oitavas, se o Flamengo passar das oitavas para as quartas, o Flamengo vai ganhar mais 13 milhões de dólares, ou seja, 2 milhões de dólares da vitória em cima do Los Angeles, e mais 13 por chegar às quartas, 15 milhões de dólares, que dá em torno de 83 milhões de reais. São dois jogos extremamente importantes para o Flamengo, obviamente, para a visibilidade, a famosa internacionalização da marca, mas é extremamente importante também por conta da parte financeira. E nas oitavas, o Flamengo provavelmente vai pegar o Benfica, e eu não acho nenhum absurdo pensar numa vitória em cima do Benfica, e não estou falando isso por conta da situação envolvendo Flamengo e Chelsea, porque antes mesmo de Flamengo e Chelsea eu falei isso, que não era nenhum absurdo o Flamengo ganhar do Chelsea, e ganhou de uma maneira genuína, ganhou de uma maneira soberana, e diante do Benfica não é nenhum absurdo, pelo contrário, eu acho que Flamengo e Benfica, o Flamengo chega como favorito para esse duelo. Então, de olho na competição e de olho também no bolso, o Mengão vai se preparando para pegar as equipes que vão encarar pela frente. Mudando de assunto agora, vamos falar do Zico, nada mais, nada menos, maior ídolo da história do Flamengo. Por falar nisso, um debate que eu estava tendo com alguns amigos. Isso é muito pessoal, tá, gente? Idolatria é algo muito pessoal. Eu não critico ninguém por considerar tal jogador ídolo, por não considerar um jogador ídolo. Repito, é algo pessoal. Mas de 2019 para cá, quem é o maior ídolo dessa geração? E o debate estava sendo entre Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol. Quero saber qual é o seu voto. De 2019 para cá, quem é o maior ídolo? Quem você considera o maior ídolo? Bruno Henrique, Gabigol ou Arrascaeta? Diz aí a sua opinião. Eu tenho a minha. Se vocês quiserem saber a minha opinião, eu posso dar aqui futuramente no canal. Dar a opinião. Mas, enfim, quero a opinião de vocês, podem comentar à vontade. Vamos falar aqui do maior ídolo. Esse aí, sem sombra de dúvidas, é o maior. Não sei o que você pensa. É o maior ídolo da história do Flamengo. É o Zico. E o Zico, ele foi lá na Casa Flamengo, lá em Orlando, que é um local que está servindo ali de evento para a torcida do Flamengo, onde eles estão se encontrando, enfim, é um local bem bacana. O Flamengo mandou bem demais montar esse local lá em Orlando e está sendo um maior sucesso. Vários torcedores que estão comparecendo, estão me mandando vídeo, foto, elogiando bastante. E o Zico estava por lá, tirou foto com torcedores, enfim, fez a festa da torcida. E ele também deu uma declaração ao GE dizendo o seguinte sobre a competição da Copa do Mundo de Clubes, como os europeus estão tratando. Uma declaração bem interessante. Significa, abre aspas, significa que cada vez mais o Flamengo vai adquirindo o respeito dos outros continentes. Podem conhecer melhor vendo do que só ouvindo falar. O Flamengo fez investimento em jogadores importantes e com experiências em grandes clubes e grandes seleções. Eles estão vendo de perto. Quando você vê jogando, muda de figura. Tem existido uma supervalorização do futebol europeu. É preciso dar um basta nisso. Eles não são donos. Eles começam a arrumar muitas desculpas quando a coisa não vai legal. Parece que eles não sabem jogar nessa adversidade. Quando tem alguma coisa diferente, o calor, o fim da temporada, isso tudo a gente fazia e ninguém ficou enchendo o saco, reclamando disso ou dando desculpa quando perde. Eu acho que isso é que está acontecendo. São grandes times que são verdadeiras seleções. Quantos espanhóis tem no Real Madrid? Quantos ingleses tem no City? Quantos alemães tem no Bayern?
O Flamengo está numa situação como essa. Tem seleção uruguaia, chilena, brasileira. Está pau a pau. O negócio está todo mundo bem, em forma para chegar e dar conta do recado. Fecha aspas para, repito, o maior ídolo da história do Flamengo, o Zico, o Galinho. Gente, é exatamente isso que eu gostaria de falar aqui no canal, eu vou repetir. Óbvio, isso é óbvio, gente, é óbvio que o futebol europeu ainda está acima do futebol sul-americano. E por um fator absoluto, finança, ponto, dinheiro. É o dinheiro que está lá. Eles contratam quem eles querem, não tem como bater de frente. A moeda deles é muito mais valorizada que a nossa. Isso não tem discussão. O futebol europeu está acima, ponto. O futebol europeu está, entre aspas, não ligando para essa competição. Eles não estão nem aí. E é nítido isso, tá? É nítido. Ah, beleza, eles querem ganhar, beleza, mas eles não dão a valorização que nós, aqui do futebol sul-americano, a gente dá para um tipo de competição como essa. E tá tudo bem. Isso não é passar pano para os europeus, não, tá? Pelo contrário, eu acho que o futebol sul-americano, os brasileiros, tem que tirar proveito dessa situação. Se eles não estão dando o devido valor, o futebol brasileiro vai dar o devido valor. E está dando o devido valor. O futebol brasileiro vai dar a vida em campo para conseguir conquistar a vitória e, quem sabe, o título dessa competição, que para nós é uma competição maravilhosa. Se para eles não é, ninguém está nem aí. Repito, os times brasileiros têm que tirar proveito. Agora, essa desculpinha de calor, de fim de calendário, isso não cola. Isso não cola. Beleza, o futebol brasileiro, os clubes brasileiros jogam na altitude. Os clubes europeus jogam em altitude? Não. As adversidades, elas precisam ser encaradas por esses clubes agora. Porque o futebol sul-americano sempre encarou. Sempre encarou. O Flamengo jogou contra o Liverpool. Pô, fim de temporada, o time destruído. O próprio Jorge Jesus falou isso na ocasião. Botafogo, ano passado, foi eliminado por Pachuca. Cara, repara só na quantidade de jogos que o Botafogo fez e o tempo que teve para poder se preparar para essa competição. Não teve tempo. O Palmeiras também passou pela mesma situação recentemente e ninguém falava nada. Agora que os europeus estão se dando mal diante dos brasileiros e dos sul-americanos, ah, é fim de temporada. Ah, é o calor. Gente, para. Não tem que ficar dando desculpa, não é isso. Mas continua achando que o futebol europeu está acima do futebol sul-americano. Continua achando que os clubes europeus, os jogadores europeus, não estão nem aí para essa competição, embora ali em determinado momento eles queiram a vitória, você vê vibração do treinador, mas a gente sabe que não é a mesma animação, a mesma motivação que nós estamos dando nesse momento. E não tem o menor problema disso. Repito, eu fico felizão de ver os brasileiros se dando bem, cara. Felizão de ver um europeu reclamando. Olha, repara aí no treinador do Atlético de Madrid reclamando, dizendo: ah, nós tivemos a mesma pontuação que o campeão da Champions e a mesma pontuação do campeão da Libertadores e fomos eliminados. Que isso, cara? 2 meses atrás ninguém apostaria que o Botafogo fosse se classificar nesse grupo, e se classificou com mérito. O Flamengo deu um baile no Chelsea, botou os ingleses na roda novamente, com mérito. O Palmeiras está tendo bom desempenho, com mérito. O Fluminense está tendo bom desempenho, com mérito. É mérito. Agora, o fato, onde eu quero chegar, para você falar que um europeu não está dando o devido valor, na minha concepção, isso não é tirar o mérito dos brasileiros. Pelo contrário, os brasileiros estão chegando aonde estão por mérito deles. Por quê? Investiram demais, fizeram boas contratações, teve evolução na parte tática também, por vários fatores. Agora, imagina se a CBF desse o devido valor ao produto dela. Se o futebol brasileiro fosse melhor valorizado pela própria CBF, a gente estaria mais próximo dos europeus, sem sombra de dúvida. Essa é a minha opinião. O Flamengo chega às oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes com sangue nos olhos e o espírito de quem não teme nenhum gigante. Mesmo antes de a bola rolar contra o Los Angeles FC, já se falava nos bastidores e nas arquibancadas sobre o próximo adversário, o poderoso Bayern de Munique. E não teve jeito. O destino decidiu que o rubro-negro vai encarar um dos clubes mais temidos da Europa logo de cara no mata-mata. Mas longe de se acovardar, o Flamengo se enche de confiança e encara o desafio como uma oportunidade de ouro para provar sua grandeza diante do mundo inteiro. Como disse Arrascaeta, com a serenidade de um craque e a alma de um guerreiro, se a gente não acreditar, é melhor pegar o avião e ir embora. E ninguém aqui está pensando em voo de volta. A atmosfera dentro do elenco é de concentração máxima, mas também de motivação pura. O discurso de cada jogador mostra que o Flamengo vai entrar em campo com a faca nos dentes e o orgulho no peito. Alan, um dos pilares do meio-campo, reconheceu a força dos alemães, mas foi direto ao ponto: são 11 contra 11. Essa frase resume o espírito rubro-negro.
Não importa o tamanho do adversário, o que conta é a entrega, a vontade, a superação. O Bayern pode ter um elenco bilionário, pode ter história, títulos e uma camisa pesada. Mas o Flamengo tem raça, tem torcida em cada canto do planeta, e tem a coragem de quem já calou ingleses, argentinos, espanhóis e quem mais aparecer pela frente. A guerra vai ser travada em Miami, mas o grito de milhões de flamenguistas já ecoa como se fosse no Maracanã. Durante a fase de grupos, o Flamengo mostrou que sabe jogar com autoridade. Fez 7 pontos em 3 jogos e dominou suas partidas mesmo com adversários duros como o Chelsea. A vitória de virada sobre os ingleses não foi só um resultado, foi uma afirmação de identidade. O time de Filipe Luís jogou com a bola no pé, com linha alta, intensidade e confiança, sem medo de errar. E esse mesmo modelo será mantido contra o Bayern. Arrascaeta já deixou claro que o Flamengo não vai mudar seu estilo por conta de nome ou camisa. E mais, o camisa 14 foi eleito o melhor em campo contra o Los Angeles FC, mesmo num jogo em que boa parte dos titulares foi poupada. Isso mostra que a confiança está em alta e que o time está pronto para qualquer batalha. E se tem algo que a torcida do Flamengo aprendeu com o tempo, é que o clube cresce nas adversidades. O gol de Wallace Ian no último jogo não só manteve a invencibilidade rubro-negra, como também mostrou que o grupo está unido, que os jovens estão preparados e que não existe clima de medo no elenco. Wallace, inclusive, já havia dito que não via nenhum time monstro nesse Mundial. E ele reafirmou essa postura antes do duelo com o Bayern. Enquanto muitos tremem diante dos europeus, o Flamengo sorri. A confiança não é arrogância, é convicção. É a certeza de que quem veste vermelho e preto carrega uma responsabilidade enorme, mas também uma força única, capaz de superar qualquer obstáculo quando se joga com alma. Agora, o foco se volta totalmente para o jogo de domingo, às 17 horas, em Miami. A delegação já treina no Wide World of Sports, em Orlando, e a preparação será intensa, tanto física quanto mental. Filipe Luís sabe que não basta ter tática e técnica, é preciso ter a mente blindada, a alma vibrando e a vontade transbordando. E é isso que o Flamengo está cultivando nos bastidores, uma mentalidade vencedora, que não se abala diante de escudos, cifras ou craques do outro lado. O rubro-negro acredita, trabalha, luta, porque sabe que o impossível é só mais um obstáculo a ser atropelado. E se depender da nação, o estádio em Miami vai parecer um Maracanã pintado de vermelho e preto. O Bayern que se prepare, porque o Flamengo está vindo com tudo.